do Senhor, tudo bem? Quero compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com os amados. E eu espero em Deus que você se sinta abençoado em nome de Jesus. Passei um tempo sem ministrar a palavra aqui pelo YouTube, sem postar nada, porque o meu notebook deu problema e não consegui consertá-lo. Aí Deus me abençoou e hoje, graças a Deus, estou voltando com toda a alegria no meu coração, o desejo de sempre entregar a Deus o meu melhor, porque o meu chamado é maior do que a minha própria vida, e abençoar a tua vida com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero ministrar aqui Isaías 60, que diz assim, a partir do versículo 1, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória te cobrirá. Glórias a Deus! Receba no teu espírito, com fé, o poder dessa palavra, que diz que o Senhor virá surgindo, e a sua glória te cobrirá. Virá sobre você, em nome de Jesus. Muitas vezes, o desespero toma conta da gente. Muitas vezes a situação parece que é maior do que as nossas forças, e realmente são. Se a gente não estiver amparado por Deus, tudo aquilo que vem como dor, como sofrimento, como angústia, parece ser maior do que a gente. Mas com Deus, querido, não haverá impossíveis para o nosso Deus. Imagina o que Deus pode fazer quando a gente está amparado por esse poder, por essa força, por essa unção. O nosso Deus tem poder para fazer infinitamente mais em nossas vidas. E aquilo que nunca passará em nossas vidas são suas promessas. Todas as promessas que o Senhor tem para a nossa vida se cumprirão. Eu declaro em nome de Jesus, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você crê nisso? Eu creio. Então, se nós cremos, nós viveremos as promessas do Senhor em nome de Jesus. O contexto dessa mensagem é que o povo de Deus, assim como nós, sempre em algum momento acontece algo ou faz algo que faz com que Deus se afaste. O pecado ocasiona essas coisas. Somos seres humanos, somos limitados, somos falhos. Mas o Senhor sempre tem uma palavra declarada na vida daquele que crê. Se nós nos arrependemos de forma verdadeira e abandonamos o pecado, nos convertemos ao Senhor de forma genuína, de forma verdadeira, as promessas do Senhor são habilitadas em nossas vidas, em nome de Jesus. O povo sempre se corrompeu com a idolatria, com a inveja, com o medo. Muitas vezes o medo tomava conta das pessoas e eles perdiam a fé. A idolatria tomava o lugar de Deus no coração deles. Uns serviam a Yahvé, o Deus de Israel, o eu sou o que sou, e outros serviam os ídolos, os deuses pagãos. E coração dividido de forma nenhuma prosperará. Foi o que Jesus falou. Reino, casa dividida não prospera. Esse é o motivo de muitos relacionamentos serem quebrados. Esse é o motivo de muitos casais se dividirem. Porque o que o inimigo deseja é trazer exatamente a quebra dos relacionamentos. Dividir os casamentos. Destruir esses relacionamentos. Assim como o relacionamento entre um pai e um filho, trazendo conflito, trazendo contenda, ocasionando a divisão. E isso faz com que a família não prospere. E assim como a família é o povo. Quando o povo está dividido, quando não se une ou não se alinham, é necessário ter um alinhamento. Num relacionamento, são duas vidas que se unem. São dois mundos com dogmas, com estudos, ensinamentos, coisas que vêm dos pais, que são transferidos para os seus filhos, e aí esses dois mundos se unem. Se os dois não estiverem alinhados, não prosperarão.
E o que Deus quer fazer na vida do seu povo é prosperar. Muitas vezes a gente se estaciona, se paralisa pelo medo. E o medo faz com que a fé, ou sobrenatural, não nos alcance. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Amado, querido, em nome de Jesus, muitas vezes a gente está nessa situação, sem fé, sem ânimo. Muitas vezes a gente duvida que pode resolver a situação. Como eu falei, elas parecem ser maiores do que nós, e são. Se a gente não estiver firmado ou amparado em Deus, esse caos que muitas vezes nos rodeia acaba nos atingindo e tomando conta de nós, e a gente não consegue sair. Mas somente Deus no seu eterno poder e sua eterna glória em nossas vidas, pode nos dar um rumo. Ele tem o poder de abrir as portas, Ele tem o poder de fechar as portas, de preparar a nossa entrada, a nossa saída, desde agora até sempre. Ele é aquele que pode ocupar os vazios, né? Porque esse vazio que existe na humanidade, sem temor de Deus, ele é eterno. E só quem pode ocupar esse vazio é um Deus todo-poderoso, um Deus eterno. Muitas pessoas se desviam, muitas pessoas não dão atenção a Deus, estão vivendo o caos. Veja aí a situação do nosso mundo sendo atingido, né? Muitos sobrevivem, outros não. Eu estou dizendo que existem pessoas melhores do que as outras no sentido de humanidade. Existem pessoas em adoração que servem a um Deus vivo, que sabem que Ele é aquilo que nós precisamos. E por causa da fé vencem o mundo. A palavra do Senhor diz que a nossa fé é quem vence o mundo. Há esse divisor de águas, há esse parâmetro entre aquele que crê e aquele que não crê. Então, querido, o povo de Deus tem uma palavra. Deus tem uma promessa para a vida do seu povo. Que todo cativeiro é passageiro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes a gente semeia, né, em meio às lágrimas, mas o Senhor tem uma palavra que diz que nós voltaremos colhendo os feixes com alegria. E que a gente tem que tomar posse. Veja, o paralítico de Cafarnaum, que há 38 anos sofria, sem ter quem ajudasse ele. Na hora que o anjo viesse e revolvesse as águas do tanque de Betesda, e ele corresse lá e fosse curado da sua enfermidade, como ele ia correr? Sem pernas ou sem o movimento das pernas? Quando muitos ali estavam enfermos, mas tinham suas pernas e o movimento das pernas, sendo enfermo de outras enfermidades, acometidos de outras enfermidades, que não fosse a paralisia. E mesmo com a ajuda de alguém, o paralítico jamais ia chegar a tempo. O que eu quero falar é que muitas vezes a gente procura o amparo ou a ajuda de alguém, quando na verdade o que a gente precisa mesmo é de Deus em nossas vidas. Porque somente Ele pode mudar ou pode transformar a situação de desespero numa situação de alegria em nossas vidas, porque isso é promessas. Se você vê, a palavra do Senhor está dizendo que é hora de se levantar, é hora de enxugar as lágrimas, é hora de vestir uma roupa nova, né? Foi o que Davi fez. Davi, quando recebeu a mensagem de que seu filho estaria morto, ele simplesmente disse no seu interior, eu creio que ele disse isso, que já não tem mais o que fazer, e que ele precisa levantar e glorificar a Deus, porque o que ele sofreu foi consequência da sua própria atitude. Muitas vezes é consequência da nossa própria atitude aquilo que nós estamos passando. Pela omissão. Muitas vezes é falta de sabedoria, muitas vezes é teimosia. Isso impede a gente de viver o sobrenatural. Muitas vezes a gente está dividido, como o povo de Israel, muitas vezes se dividiu. Ora servindo a um Deus só, o Deus de Israel, e ora servindo aos ídolos, ora servindo aos deuses, às imagens de escultura. O coração dividido, por isso não prosperava. Por isso muitas vezes Deus permitia com que eles entrassem em cativeiro, com palavra profética de Jeremias. 70 anos sofreram nas mãos dos caldeus, dos babilônicos, porque o coração desse povo estava dividido, servindo aos ídolos, adorando aos ídolos, quando deviam adorar a Deus.
E quando nós estamos amparados, quando a nossa confiança está depositada em Deus, querido, nós somos nós somos prósperos, nós somos felizes, abençoados em todos os âmbitos, em todas as áreas da nossa vida. E é isso que Deus nos quer nos devolver, restaurar, restituição, restituir a aliança que foi quebrada. Nós precisamos estar com a nossa aliança com Deus renovada. E é isso que Deus quer que a gente faça. Chega de olhar para o sofrimento, chega de sofrer, chega de dizer, ou de estar com autocomiseração, de olhar para baixo, chega de viver a paralisia no comodismo. Deus está dizendo, toda sentença vai ser quebrada no nome de Jesus, e toda maldição vai ser convertida em bênção. Chega, porque vai resplandecer sobre você a glória do Senhor em nome de Jesus. Pois essa palavra eu declaro na tua vida, que todas essas promessas se cumprirão, as promessas do Senhor na tua vida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque as palavras do Senhor jamais voltarão vazias na tua vida, elas se cumprirão no nome de Jesus, porque você é filho de Deus, amém? Então você passa a ser herdeiro e co-herdeiro das promessas de Deus. Nós estamos falando de promessas de Deus para a tua vida. E para você viver o sobrenatural, você precisa crer. Porque, de outro modo, sem fé é impossível agradar a Deus. Não pode estar dividido. Amém? Tem aquela ilustração que até o muro pertence a Satanás. Querida, a dúvida só ocasiona as derrotas. Mas quando a gente deposita a fé em Deus, Deus habilita o insondável, o sobrenatural, para que a gente seja abençoado. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para não nos ouvir. E nem sua mão está encolhida para não nos abençoar. A vontade de Deus é fazer prosperar os nossos caminhos. Essa é a vontade que eu tenho a teu respeito. Esses são os pensamentos que eu tenho a teu respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que vós mereceis. Amém? A nossa leve e momentânea tribulação tem que produzir em nós um eterno peso de glória. Receba no teu coração. Então, povo de uma promessa, que o Senhor viria com a sua glória e os cobriria. Eles seriam abençoados. Eles teriam a Jerusalém restituída. Querido, depois do cativeiro, o povo voltou para o seu lar e habitou a sua casa. Ele estava dividido com os palestinos, é verdade. E até hoje ainda está lá os muçulmanos do lado do povo judeu. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Viveram lá a perseguição, o sofrimento, se lamentaram, sofreram nas mãos dos povos estrangeiros, aqueles povos que eles absolveram a idolatria, mas Deus tinha uma promessa que com arrependimento, depois de 70 anos, eles seriam devolvidos para suas terras. E hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, que matou mais de 6 milhões de judeus, eles começaram a voltar para sua terra. Muitos ainda não voltaram, mas Deus tem uma promessa, que eles habitariam novamente em seu lar. E assim a palavra do Senhor tem se cumprido, porque o Senhor faz nova. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, nem luto e nem morte, porque o Senhor fará nova todas as coisas em nossa vida. Receba no teu coração essa palavra e se sinta abençoado em nome de Jesus. Um grande abraço, fique na paz.